O que um cristão deve fazer quando discorda de um governo? Ele deve criticar? Ele deve se rebelar? Paulo vai tratar de um assunto polêmico e muito atual. E lembre-se, na época dele, o governo era hostil à fé cristã. No vídeo de hoje, a gente vai entender qual deve ser a relação do cristão a respeito das autoridades e do governo. Então já se inscreve aqui no canal, não sai daí para você não perder esse vídeo e bora para mais um conteúdo aqui no canal. Olá, eu sou Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e bora para mais um vídeo. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo de hoje, eu quero compartilhar com você uma novidade. Eu estou produzindo um e-book de Romanos todo comentado para você, transformando tudo isso aqui que a gente tem estudado no canal em um e-book para que você possa adquirir. Você que gosta de estudar, que gosta de anotar, que gosta de escrever, vai poder ter esse e-book para você imprimir, para você estudar digitalmente da maneira que você quiser. Assim que estiver disponível, vai estar no primeiro link da descrição de todos os vídeos aqui do canal. Então, sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Em tempos de injustiça, o nosso instinto é resistir, não é verdade? Mas Paulo vai dizer, toda autoridade, ela foi constituída por Deus. E quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Acompanha aí comigo, versículo 1 de Romanos, capítulo 13. Que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, Paulo está mostrando aqui que o cristão deve estar sujeito a autoridades, as autoridades superiores, aqui no caso, as autoridades governamentais que um estado tem, que um país tem. E naquele tempo específico, Paulo está falando do Império Romano. O império que foi severo contra os cristãos, o império que matou muitos cristãos. Então você pode se perguntar, Paulo está maluco? Paulo está falando que os cristãos devem se submeter a esse império maldoso? E a gente vai entender isso a partir de agora. O que Paulo está mostrando aqui, que Deus constituiu as autoridades, não são propriamente as pessoas que estão no poder, mas os cargos. Para contextualizar, eu vou trazer para o nosso contexto. É como se Paulo estivesse falando, quem constituiu, quem deu o cargo presidente, quem criou esse cargo, foi Deus. Quem criou o cargo governadores foi Deus. Quem criou os policiais, esse cargo, a instituição polícia, foi Deus. Quem criou os vereadores, quem criou tudo isso foi Deus. Esse cargo, não as pessoas que estão lá. É isso que Paulo está mostrando aqui por meio dos seus escritos, que esses cargos de autoridades foram instituídos por Deus e aqueles que estão se opondo a esses cargos estão resistindo a uma ordenação de Deus, a uma criação de Deus. A gente vai entender isso melhor. Acompanha comigo. Você pode se perguntar, será que isso vale mesmo quando a autoridade é injusta? Paulo vai continuar a mostrar agora o papel da autoridade, inclusive quando ela comete erros. Muitos governos não merecem nenhum respeito, não é verdade? E Paulo não está dizendo que eles merecem, mas Paulo está dizendo que eles exercem uma função. E o que acontece quando o Estado se torna um perseguidor da igreja? É isso que a gente vai começar a entender a partir do versículo de número 3. Diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo,
porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Paulo está mostrando que as autoridades, os cargos que Deus constituiu, não são para dar medo quando a gente faz o bem, mas sim quando a gente faz o mal. Ou seja, nós não devemos temer a esses cargos, não devemos temer aos policiais, não devemos temer às leis se a gente agir da forma correta. Se a gente agir da forma que agrada a Deus, se a gente fizer o bem. Quem deve temer a esses cargos, a essas autoridades, são aqueles que fazem o mal. Mas se nós procedermos bem, nós teremos o louvor das autoridades, ou seja, o reconhecimento das autoridades. Paulo está falando, se você cristão agir da forma que Deus quer, você será reconhecido pelas autoridades. Elas irão perceber que você é uma pessoa do bem. E Paulo vai trazer aqui que essa autoridade instituída, esses cargos que Deus instituiu, são para o nosso bem, são para nos proteger de pessoas maldosas, são para nos ajudar a ter uma vida mais tranquila, que nós não devemos então temer, mas fazer o bem, para que essa autoridade reconheça que somos pessoas boas. Mas aqueles que fazem o mal, aqueles que vivem no pecado, aqueles que fazem coisas absurdas, esses devem temer a autoridade, porque a autoridade ela é ministra de Deus, vingadora, para castigar quem pratica o mal. Isso que Paulo está mostrando para aquela igreja, mostrando para nós aqui que as autoridades foram constituídas por Deus para proteger aqueles que fazem o bem e para vingarem aqueles que fazem coisas erradas. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir, se esse conteúdo faz sentido na sua caminhada com Deus, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa aqui o seu like, deixa um comentário do que você tem entendido sobre os nossos estudos. Isso nos ajuda demais. Sem mais delongas, bora continuar. Então nós cristãos devemos obedecer às autoridades por medo da punição? Paulo vai dizer que não, que nós devemos obedecer por causa da nossa consciência. E ele vai tratar de um assunto polêmico na época. Os cristãos devem pagar impostos? E a gente vai ver isso a partir do versículo de número 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E Paulo está mostrando que o cristão deve estar sujeito às autoridades. Ele deve respeitar esses cargos instituídos por Deus e não fazer isso por causa de medo de ser punido, mas por causa de dever da consciência. Ou seja, para ter uma consciência tranquila diante da sociedade e diante de Deus, sabendo que nós fazemos o bem, sabendo que nós servimos a Deus da maneira correta e não temos motivos para que as autoridades queiram fazer algum mal a nós. E aí ele vai dizer, também por isso, paguem impostos. O que Paulo está mostrando naquele contexto é, apesar de toda a perseguição que acontece, apesar de muitos erros do Império Romano, eles também, em muitas vezes, acabam defendendo vocês sem que vocês percebam. Quando eles punem pessoas ruins, quando eles punem ladrões, quando eles punem assaltantes, quando eles punem assassinos, eles estão também efetuando o juízo de Deus, estão efetuando aquilo para o qual Deus instituiu essas autoridades. É isso que Paulo está falando, e que por prestarem esse serviço, eles devem receber um sustento por causa disso. Então Paulo está mostrando naquela época que o cristão deveria sim pagar os seus impostos, deveriam se cumprir com as suas obrigações civis. E aí ele vai dizer isso, paguem a todos o que lhes é devido. Se vocês devem impostos ao governo, paguem impostos. Se vocês devem honra a alguém, paguem honra a essa pessoa. Se vocês devem respeito a essas pessoas, deem respeito
a essas pessoas? Isso lembra muito o que Jesus falou para os fariseus quando foi questionado se devia pagar imposto ou não ao imperador César. E o que Jesus disse foi: dê a César o que é de César. Ou seja, dê o imposto a César, pertence a ele, e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, o cristão está numa sociedade. Por mais que nós sejamos seres espirituais, também somos seres humanos. Também estamos vivendo numa sociedade que precisa dos impostos para se organizar, para se manter, para que possa fazer o seu papel. E Paulo está mostrando que nós cristãos devemos então cumprir com os nossos deveres enquanto sociedade. E obedecer às autoridades não é bajular o governo, não é puxar o saco do governo, mas é entender a ordem que Deus estabeleceu. E Paulo não para por aí. Ele vai falar que o cristão tem uma dívida impagável. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, na parte 2 de Romanos, capítulo 13. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder essa parte 2, que estará aqui disponível quarta-feira, às 19 horas. E eu te espero. Deixa aqui o seu comentário, o que você entendeu sobre esse assunto, se você concorda ou não com isso que a gente estudou aqui. Eu quero ouvir a sua opinião. É sério, deixa aqui embaixo, eu vou responder todos vocês. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.